Boa noite, Boa noite, a paz do Senhor. paz de Cristo, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, ao Rei que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém? Amém. Enquanto nossos irmãos estão acessando, nós devemos louvar ao Senhor com um cântico enquanto os irmãos estão acessando. Amém? Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarga-me a ti. Tu és tremendo, Senhor, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que nós cremos. Aleluia! Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor, absoluto. E tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarga-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me e amarga-me a ti. Tu és tremendo. Louvado o nome do Senhor. Apesar da grandeza, apesar da glória que o Senhor tem, Ele se importa contigo, meu irmão. Ele se importa comigo, Ele se importa conosco, né? Temos que aprender que existe um momento para Deus agir. Não é o meu momento, não é o seu momento, é o momento dele. Ele sabe o ontem, sabe o hoje e sabe o amanhã. Nosso Deus é um Deus presciente, é um Deus onipotente, em suas mãos está todo o poder, é um Deus onisciente, Ele conhece toda a ciência, e é um Deus onipresente, Ele está em todo lugar. É esse Deus a quem eu sirvo, é esse Deus a quem você serve, é esse Deus a quem nós servimos, né? Oh, aleluia, louvado o nome do Senhor pela presença dEle em nosso meio, pela presença dEle aqui. Abra o seu coração, abra a sua mente e ouça a voz do Espírito Santo nesta noite. Ele quer falar contigo, Ele é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma força, Ele é uma pessoa, e nesta noite Ele quer falar com você.
Abra o seu coração, abra seu entendimento e procure ouvir a voz do Senhor esta noite. Amém? Amém. Mesmo quando tudo não vai bem, continue a servir ao Senhor. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. E meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. Aleluia! E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Declare: teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. A tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia! Louvado o nome do Senhor. Como é maravilhoso louvar a Deus. Ah, o Senhor, né? É tremendo. Tremendo. Fala sobre a canção que você escolheu hoje. Eu falei para Marcos assim, Marcos estava meditando na palavra e veio um louvor bem antigo, sabe, irmãos? Aí ele falou assim, gente, eu nem lembrava mais desse louvor, de 1977. Eu tenho certeza que a irmã Edina lembra, o pastor Edinaldo vai lembrar, com certeza, dessa canção, a irmã Verônica. Então nós vamos, os irmãos mais antigos aí de igreja, vão lembrar. Mas é um louvor sempre atual. Nós vamos estar cantando agora com muita alegria. Ele mora acima das estrelas. Eu quero ver aí a casa dos irmãos estremecendo e lembrando aí que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor salva, que o Senhor transforma, que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre.
a minha cegueira, o homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Salvou-me, salvou-me, salvou-me com muito amor. O homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Aleluia! Glória a Deus, aquele que tem aí, olha aí as Você nuvens. imagina como será no céu, hein? Como escabelo dos seus pés, o teu Senhor é o Senhor que mora nas estrelas, é o dono de Aleluia. todas as coisas. Glória a Deus. Por isso não há o que temer, você pode sossegar, você pode descansar. Aleluia. Porque o teu Redentor é poderoso para Glória a fazer Deus. infinitamente mais. Amém. Irmãos, nós vamos estar agora passando os agradecimentos. Gostaríamos de agradecer ao nosso irmão Jorge Alcântara, ao estúdio 58 radiogospel.com. Também mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo pela rádio e dizer que o nosso pastor Rogério e também o pastor Jorge estarão recebendo o quilo na nossa igreja, tá? Aqui no Galo Branco. E lá em Pernambuco, Tabatinga, nossa irmã Zedijane e nossa irmã Nida estarão recebendo as doações em casa mesmo, ok, irmãos? Então vamos aí manutenir a obra na casa do Senhor. Nós vamos estar passando também agora um período de oração antes da palavra. E nós temos alguns compromissos fixos de oração, viu, irmãos? Que é pela nação, pelo povo brasileiro, às 22 horas todos os dias, e também pela nossa irmã Giane, pelo nosso irmão Arino, tá? E pela nossa irmã Andréia. Agora nós vamos estar orando e entregando esse momento da palavra nas mãos do Senhor. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai. Porque na tua graça, Senhor, tu te lembras da misericórdia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem prazer em ter comunhão e intimidade com o homem. Obrigada porque o Senhor continua falando. O Senhor continua manifestando a tua glória. O Senhor continua curando. Obrigada, Senhor, porque o teu amor nos constrange. Oh Deus, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado dia a dia, pelos livramentos, aqueles que vemos e aqueles que não vemos. Obrigada porque o Senhor enche a nossa boca de júbilo, Senhor, mesmo no momento da tribulação. Conseguimos adorar porque a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas a nossa esperança está no autor da nossa fé. Oh Deus, o consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós te bendizemos, ó Pai. Oh Deus, pelo teu zelo. E te pedimos para que tu faças conforme bem lhe aprouver.
Que, ó Deus, o Senhor receba no trono da graça os louvores que entoamos diante de Ti. E que o Senhor receba como oferta, como incenso suave e agradável aos Tuas narinas. Que este momento, Senhor, onde iremos ler a Tua palavra, iremos meditar na Tua palavra. Que, ó Deus, o homem diminua para que o Senhor cresça. E o Senhor encontre guarida nos corações que estão nos ouvindo, ó Pai. Porque para Ti não há distância, Senhor, que o Senhor não possa encurtar. Por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra agora penetre juntas e medulas. Que toda distração, Senhor, seja colocada de lado. E que, ó Deus, o Teu povo possa estar voltado para ouvir a Tua voz. É o que te pedimos em nome de Jesus. E que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na vida de cada pessoa que está nos ouvindo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmão? Nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar de um personagem que tem uma força tamanha. Pela sua história, pelas suas experiências com o Senhor, nós vamos falar do profeta Elias. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem aí 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler até o versículo de número 9 e depois nós vamos estar prosseguindo no decorrer da mensagem. Tá? Vamos ler. Leamos então. Elias no Monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses conforme lhes aprouver. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, versículo 4, porém se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zembro, e pediu para si a morte de si: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras na brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Queridos, nós poderíamos falar sobre essa história e contar sobre um homem que foi perseguido por uma rainha má e se escondeu numa caverna. Ora, qualquer pessoa sendo perseguida, encontrando uma caverna, iria tomar essa atitude. Poderia ser uma história banal, uma história comum, se esse homem aqui não tivesse toda uma história de vida com Deus. E o Senhor nos fez meditar exatamente na história de vida de Elias. E para isso nós vamos relembrar alguns feitos que Elias realizou na presença do Senhor, direcionado pelo Espírito de Deus. E nós vamos entender que isso tem muito sentido para nós hoje. Elias foi a pessoa que predisse a seca sobre a terra por anos. Eu gostaria que agora você visse Elias como servo, como homem de Deus, porque é isso que ele era, tá? Então pensem comigo agora que esse homem, esse servo, que poderia ser eu ou você, usado por Deus, predisse a seca sobre a terra por anos. E por 3 anos, irmãos, os corpos vinham e alimentavam esse homem de pão e de carne, dia e noite. 2 vezes ao dia eles vinham e alimentavam Elias. Esse homem foi usado para multiplicar a farinha
da panela e o azeite da botija daquela mulher viúva, a viúva de Sarepta, que tinha também tamanha fé e intimidade com Deus, que orou por um menino que estava morto, e estendendo-se sobre ele, o menino voltou à vida. Vocês estão entendendo quem era Elias? Que se apresenta corajosamente diante de um rei cruel, um rei tão cruel que em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, diz que Acabe cometeu mais maldades do que todos que vieram antes dele. Mas esse homem corajosamente se coloca com autoridade diante de Acabe e começa a falar sobre os seus pecados. Completamente sozinho Elias estava. E ainda sozinho, esse homem enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo, desafiando esses profetas e o poder dos seus deuses, zombando deles e falando como quem tem autoridade, dizendo que o Senhor é que era verdadeiro e único Deus. Queridos, esse homem ainda levou ao fio da espada aqueles 450 profetas, predizendo logo em seguida uma chuva abundante. Enquanto de joelhos ele colocava a sua cabeça diante dos seus joelhos, ali entre os seus joelhos, e clamava ao Pai para que a chuva fosse derramada na terra. Esse era Elias. Mas chegando ao capítulo da nossa meditação, nós vemos que esse homem, tão usado por Deus, tão destemido, tão corajoso, tão cheio de intimidade com o Pai e vida espiritual, ele temeu diante da ameaça de Jezabel. E a palavra aqui no capítulo que nós lemos diz que, temendo Elias, ele foi para o deserto sozinho. Esse homem chega lá e diz que a sua angústia era tamanha que ele desejou para si a morte. E ele disse assim: olha, basta, toma agora, ó Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Vocês imaginem isso. Alguém está tão angustiado de alma que deseja para si a morte. É assim que esse homem de Deus se encontrava naquele momento. E eu gostaria de parafrasear agora e dizer que é como se Elias estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou entregando os pontos. Senhor, eu estou desistindo de tudo. Senhor, eu estou exausto das batalhas da vida. Eu passei várias batalhas, mas agora eu estou cansado. O destemido Elias, o homem de fé, o ousado profeta, também era homem como eu e como você. O que eu quero dizer para você? Que a palavra nos ensina uma verdade grande aqui. Que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Que a andorinha pode até pousar, mas ela não deve fazer ninho. Então, irmã, eu posso me entristecer a esse ponto? Pode. Eu posso me irritar? Acontece. Não deveria, mas acontece. Então, nós chegamos aqui e entendemos que aquele que dirige a nossa vida e tem em suas mãos toda a nossa história, o leme, o pulso da nossa história, ele não nos deixará confundidos, queridos. Não nos deixará confundidos. Em Eclesiastes diz o seguinte: há tempo de sorrir e tempo de chorar. Há tempo de perder e há tempo de ganhar. Há tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempo de afastar-se de abraçar e há tempo de abraçar. E nós estamos vivendo um tempo de afastar-se de abraçar. Mas haverá um tempo em que poderemos nos abraçar novamente. E a palavra diz que há tempo de curar. É isso que está escrito em Eclesiastes. Você crê nisso? Porque a palavra do Senhor diz que se creres, verás a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Se há um tempo para todas as coisas, significa que isso vai passar.
Isso vai passar. Eu quero dizer agora, em nome de Jesus, respeite os processos. Aceite o tempo de todas as coisas, mas não paralise neles. Tem gente que está paralisado na perda. Tem gente que está paralisado aí no aborrecimento. Está aí paralisado no pranto, na dor. Mas eu quero dizer, queridos, que nem a perda, nem o pranto, nem a dor, nem a morte, nem a escassez, nem o aborrecimento podem nos paralisar. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele está no curso da história e não perdeu o controle. Nós precisamos continuar caminhando. A palavra do Senhor diz: porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Eu não posso ficar parado no problema e achar que a minha vida acabou, e achar que o meu ministério acabou, e achar que o meu casamento acabou, e achar que tudo desmoronou. Não. Eu vim aqui te dizer, permita-se na presença de Deus viver um novo tempo em sua vida. Então você quer dizer, irmã Helenice, que eu não vou ter mais lágrimas? Que eu não vou ter mais problema? Não, não foi isso que eu disse. Porque eu iria estar contra a palavra. A palavra diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As lágrimas virão, as dores virão, as decepções virão, os temores virão, sim, virão. Mas o que eu estou dizendo é que hoje o Senhor está falando para você ampliar a sua visão, para enxergar além do que os seus olhos estão mostrando, os seus olhos espirituais, para você começar a viver por fé e não por vistas. Nós não somos levados pelas circunstâncias, queridos, porque nós não somos aqueles que são levados pelo vento. A mulher sunamita, ela estava com a criança morta dentro de casa, mas ela declarou o quê? Vai tudo bem. Eu não sei o que morreu, o que secou, o que paralisou na tua vida. Se foi o ânimo, se foi a esperança, se foi a alegria, a capacidade de amar, de perdoar, a fé. Se foi a sua intimidade com Deus, que já não anda mais nessas coisas. Ou se foi a sua meditação, a sua vontade de meditar na palavra. Ou a sua vontade de ir à igreja. Eu não sei o que está morto na tua vida. Mas eu quero dizer que chegou o dono da vida. Para reviver, ou tornar a vida, tudo aquilo que está morto. Elias estava num deserto, num lugar árido, num lugar de sequidão, deprimido, desolado, destroçado, sentindo-se só, desamparado. Embora conhecesse Deus, ele deixou a sua fragilidade humana assumir o controle. Mas o Senhor, o Senhor, rico em misericórdia, que não nos trata conforme as nossas imperfeições, enviou um anjo ao seu encontro que o tocou enquanto ele estava dormindo. Talvez você esteja dormindo. E a palavra diz que Elias estava dormindo por debaixo do zimbro. E o anjo veio e tocou Elias. Tem gente que pode estar até dormindo, mas hoje o Senhor está te tocando, dizendo para você o que está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá, Cristo te iluminará. Levanta agora, queridos. Levanta de entre esses mortos com quem você tem andado. E o Senhor vai iluminar a sua mente, a sua visão espiritual. Sai desse lugar seco. Levanta daí e come. É o que o anjo falou para ele, olha só. Levanta-te e come. Levanta e come da palavra. Alimente-se da verdade. A palavra de Deus é a verdade. O versículo 6 nos fala o seguinte:
Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, mas ele fez o que depois, querido? Tornou a dormir. Ele comeu, ele bebeu na presença do anjo, mas aquele homem, ele estava tão devastado que ele tornou a dormir. Às vezes você está ouvindo a palavra, você até tenta voltar, mas você vai lá, come, bebe e depois você volta para o sono espiritual onde você estava e torna a dormir. Há uma guerra. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Mas hoje, em nome de Jesus, dê vazão ao Espírito Santo de Deus. No versículo 7, o anjo do Senhor, isso é uma teofania, representa a presença do próprio Deus no Antigo Testamento. O anjo do Senhor, ele vem trazer comida e água para aquele homem, querido. Elias não se sentia mais mesmo, mas Deus não mudou e não muda. Ele não desiste de nós, mesmo quando estamos prestes a fazer isso. Sabe que a pior coisa que existe é quando você desiste de você mesmo. Quando você desiste das promessas que Deus traçou para você. É a pior coisa que pode acontecer com a pessoa. Aquele homem comeu e com aquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Não foi uma mudança fácil, não foi um processo fácil, não foi. Então esse homem começa a ir na direção de Horebe, o monte de Deus, mas no meio do caminho, no versículo 9, diz que o que tinha ali? Tinha uma caverna. E nessa caverna, Elias se esconde. Não mais debaixo de um zimbro, mas ele se esconde agora em uma caverna. E eu queria te fazer uma pergunta, e que você fosse muito sincero para responder para você mesmo. Qual tem sido a sua caverna? Você tem se escondido atrás de quê? Embaixo de quê? Essa caverna tem sido a caverna da resistência? Essa caverna tem sido a caverna da desesperança, a caverna da desculpa? A palavra nos diz que mais uma vez o Senhor se apresenta para ele. Não mais somente como anjo do Senhor, mas diz aqui no versículo 10, ele respondeu, o Senhor apareceu para ele, no versículo 9 diz, que fazes aqui, Elias? E no versículo 10, ele respondeu, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Notem que na declaração de Elias, o que traz aí? Senhor, estou achando que não valeu a pena. Olha só, eu fiz isso, e agora ainda estão me perseguindo, ainda estão tentando tirar a minha vida. Eu quero dizer para você, meu querido, que a fala daquele homem estava carregada de decepção, mas Deus é tão misericordioso que Ele não leva em conta os tempos da ignorância. O Senhor é tão misericordioso que Ele perdoa as besteiras que são ditas na emoção. Ele não leva em conta nada disso. Ele ignora as nossas lamentações, mas não a nossa dor. Ele parece que não ouviu nada daquilo que Elias falou. E ele continuou falando com Elias. Ei, eu estou te perguntando, o que você faz aqui, Elias? Aleluia. O Senhor está querendo dar uma sacudida em Elias. E aí, Deus, como um bom professor, leva Elias lá para aquela porta, lá, aquela entrada da caverna. E diz que sai e põe-te nesse momento perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois, queridos, veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto do seu manto e saindo pôs-se a entrar da caverna, porque ele sabia que era Deus que estava ali. E aí ele ouve a voz de Deus: o que você está fazendo aí, Elias? Ele não estava no vento, irmão. Ele não estava no terremoto, que tudo estremecia. Ele não estava no fogo, que tudo queimava. Mas ele estava no cicio tranquilo e suave, quase num silêncio. Não significa que ele não estava agindo, mas significa que ele estava agindo à sua própria maneira. Às vezes só está um cicio suave, tranquilo, e você pensa assim: Deus esqueceu, Deus não se lembra mais, Ele não vai agir nisso aqui. Mas eu quero dizer que o mestre silenciou, quase silenciou naquele momento Elias, para mostrar que ele tem a moda dele, ele tem o jeito dele, porque ele é que poderia saciar a fome e a sede de Elias. Nota que ele vem e traz para Elias o pão e a água. O que isso nos mostra? Que ele é o pão da vida, que pode saciar a fome, não só de Elias, mas a tua fome, a minha fome. Ele é a água da vida que sacia a sede da nossa alma. Quem ele é? Ele é o abrigo. Ele é o sol da tua justiça, quando todos estão aí tramando contra ti. Ele é o teu esconderijo santo. Ele é a rocha que te sustenta para que você não tenha a tua estrutura abalada. Ele é o teu ajudador, o teu sustentador. E diz a palavra, depois de toda essa aula, essa didática de Deus, mostrando o terremoto, o fogo e o vento para Elias, ele parou de lamentar das mesmas coisas. E ele entendeu que Deus estava querendo mostrar algo muito maior para ele. Estava querendo prepará-lo para algo muito maior. E que ele não estava entendendo porque ele estava se entregando às circunstâncias. Eu quero te dizer hoje, pare de lamentar. E deixa Deus te mostrar que Ele está te forjando, que Ele está te preparando, que Ele está te tratando, para que você conheça mais dele, para que você tenha experiências com Ele, porque Ele te conhece. E no versículo 15, Deus dá uma ordem para Elias. Sabe o que Deus diz para Elias no versículo 15? Diz assim, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegou a hora de Elias voltar para o deserto de Damasco, porque no deserto ele estava sendo ensinado. E em chegando lá, você unge Azael rei sobre a Síria, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O Senhor estava mostrando para Elias, falando aqui, que ele não estava sozinho. Ele achava que ele ia dirigir sozinho. Ele achava que ele iria estar ali numa liderança sozinho, desamparado. Eu quero dizer uma coisa, Deus não coloca ninguém em frente de batalha sozinho. Quando Deus te coloca na frente de batalha, é Ele quem vai adiante de ti. Ele é o teu escudo. Ele envia anjos para estarem ao teu lado, para guardarem a tua retaguarda e para abençoarem a tua vida. Será que não vês? Aquilo que você pensa que está sozinho, Deus está separando pessoas para caminharem com você nessa peleja. E o Senhor está dizendo para você, volta ao caminho que você abandonou e que você deixou, e começa de novo, porque é ali que eu vou te preparar. Elias pensava que estava sozinho, ele pensava que estava derrotado, ele pensava que estava desamparado, destruído, mas Deus estava agindo, e Deus estava abençoando a vida do seu ungido com autoridade, com poder, para que ele mesmo visse a morte. Creia, descanse no agir de Deus sobre a tua vida, descanse na fidelidade daquele que te chamou, que te convocou, e não viva por vista, mas viva por fé.
porque aquele que te chama, Ele é fiel. E hoje Ele te cobre, Ele abre os seus olhos. Assim como o moço de Eliseu teve os seus olhos abertos para entender que maior são aqueles que estavam a favor deles do que aqueles que vinham contra eles. Às vezes, diante das circunstâncias, nós parecemos Elias e achamos que o problema é maior do que a gente, que a enfermidade é maior, pode ser maior do que a gente, mas não é maior do que o Senhor Todo-Poderoso. Não é maior do que o governador e Senhor de todas as coisas. Não. Tudo está sujeito à sua autoridade. Então descanse e confia. Continue na sua posição. Volta. Hoje. E deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Eu tenho certeza, queridos, que o Senhor vai falar contigo. Porque quando eu entrei assim no banheiro, e Deus ainda não tinha me dado uma palavra na quarta-feira à noite. E quando eu saí do banheiro, eu falei para Marcos, o Espírito Santo de Deus acabou de me dar uma palavra. Então eu tenho certeza, queridos, que eu vim aqui hoje para falar com pessoas que estão aí. Eu não sei quem, mas se hoje o Senhor está querendo tocar em uma pessoa, eu já estou aqui cumprindo o papel para o qual Ele me designou. Eu quero dizer para você, o teu Senhor não vai deixar você morrer embaixo do zimbro. O teu Deus não vai deixar você morrer dentro da caverna, escondido, como um coitado, como aquele que se acovarda. Não, porque o Senhor, Ele não te deu espírito de covardia, mas de poder, de moderação e de temor. E hoje Ele te chama para fora e te diz, vem que eu quero falar contigo, eu quero te ensinar e te mostrar que aquele fogo que estava te queimando não foi para destruir. Aquele terremoto que abalou tudo que você achava que estava no lugar, não foi para te derrotar. Não foi. Fui eu agindo, mas eu não estava ali ainda. Mas agora eu estou sussurrando no teu ouvido dizendo, filho, vem. Não foi isso que eu projetei para a tua história. Então, que o Senhor possa cumprir a sua vontade na sua vida. Em nome de Jesus. Marco vai estar entoando o louvor e logo depois nós vamos estar orando pelos pedidos. Declare com fé. Quando
Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia, aleluia, aleluia. O Deus do impossível. Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó. Eu vou pegar os pedidos de oração agora, irmãos, e quero pedir desculpa porque a gente passou um pouco, mas nós vamos estar aqui com os pedidos de oração. Aleluia. A irmã Magda pede oração por sua neta Luíse, está internada, né? O Alex pede oração por sua família. A nossa irmã Mary pede oração por Flaviele, uma menina de 13 anos que passou por uma cirurgia no braço após uma queda. A irmã Marilane pede oração pelo seu filho Mateus para que ele volte para os caminhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A irmã Mary pede oração para Dilma, que teve o segundo AVC, e também por sua família. O Marcos vai estar orando, também tem aqui a irmã Marilene também pede oração por ela, sua família e pelos pastores. Aleluia. E vamos estar orando então com o irmão Marcos. Antes de orar, eu queria ler um versículo com você nessa noite. E coloca três condições, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glória, glória. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Primeiro, nós temos que entregar. Segundo, nós temos que confiar. E em terceiro, nós temos que descansar. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Pai, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Pai, a cada dia. Descansar em Ti, Senhor. Vivemos dias difíceis, Pai. Dias que as pessoas correm para um lado, correm para o outro, Senhor. E não tem tempo, Senhor, ó Pai, de ouvir a Tua voz. Não tem tempo, Senhor, ó Pai, de ler a Tua palavra, de buscar a Tua face. Oh Deus, e muitas das vezes, Pai, vai em caminhos que não, ó Pai, que não são a Tua vontade. Busca, ó Pai, direções, ó Pai, que não estão no Teu coração. Ó Deus, que esta noite, Senhor, ó Pai, neste momento, Senhor, possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Ouvir, ó Pai, os Teus conselhos. Ouvir, Senhor, o Espírito Santo que está no nosso meio nesta noite, Senhor. Muda, Senhor, ó Pai, o quadro, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, muda o quadro, ó Pai, da doença, Senhor, nesta noite para a cura, Pai. Muda o quadro nesta noite, Senhor, do desespero, Senhor, para a calma, Senhor, para a tranquilidade, Jesus. Porque o Senhor não é Deus de confusão, mas Tu és o Deus de paz. Ó Deus, nós não somos daqui, somos peregrinos. Por isso, ó Pai, eu peço nesta noite que haja cura em cada lar, que haja salvação, Pai, que é o maior milagre de todos, Senhor, que é a salvação das nossas almas. Ó Deus, nesta noite, Senhor, eu venho, ó Pai, colocar em Tuas mãos a cada pedido, ó Pai, aqui relatado, Senhor. Que o Senhor venha tomar em Tuas mãos e que em primeiro lugar a Sua vontade seja feita, Pai.
porque a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, ó Deus, ser, ó Pai, sábios, Senhor, para entender, Senhor, que a tua vontade, Senhor, ó Pai, ela é maravilhosa, Jesus. Perdoa, Senhor, ó Pai, a nossa, ó Deus, muitas das vezes a nossa infidelidade, porque, ó Pai, o Senhor é fiel e sempre será fiel à tua palavra. Nós somos pequeninos, ó Pai, somos fracos. A força, ó Pai, a suficiência que há em nós, ela vem de Ti. Perdoa-nos, Pai. E nesta noite eu peço que o Senhor visita cada coração. Visita essa vida nesta noite, ó Pai, que está nos assistindo, Senhor, que não teve um encontro real com o Senhor, que haja nesta noite salvação nesta casa, que haja nesta noite salvação neste lar. Ó Deus, que eles possam vir a confessar a Ti como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Nós Te louvamos, Te agradecemos pela noite maravilhosa que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você receba a sua vitória, viu? Já começa a agradecer por tudo aquilo que o Senhor realizou, está realizando, ainda vai realizar na tua vida. Amém? Nós vamos estar encerrando com um louvor. Vamos cantando no finalzinho aqui. Se o mar se agitar, Paz, e irmãos. tudo escurecer, e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor, tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu nada temerei. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Boa noite, amados. Até domingo temos aí nosso culto. Temos cultos de 9 às 10 da manhã, lembrando, né? Isso. E à noite de 18 às 19. Amém? Fiquem na paz, uma excelente noite. Até a próxima, se Deus assim permitir. Paz de Cristo.